Copeirinhos e copeirinhas do Toledo News. É o último vídeo dos grupos. Grupo H, estou com ele, Kelvin Polasso. Pedro Vidor por aqui, e já estamos com a nossa mesa estilizada. Como de costume, né, Pedro, aqui na nossa série de vídeos aqui sobre os grupos, estilizamos o nosso cenário e camisa do Real Madrid, que lembra aí um certo português, o melhor, ele que fez história com a camisa do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Portugal, faz parte aí do grupo H. E a outra camisa você conhece melhor, né, Pedro? Pode explicar pra gente? Meu povo. Atlético e Real Madrid também tem um jogador uruguaio nessa convocação. Real Madrid tem Fede Valverde e o Atlético tem Augustin Canóbio, o He-Man da Shopee. Então Então, vamos nós. vamos lá falar do grupo H do Mundial, o último grupo aí. A gente, como de costume, iniciamos pelo começo E e terminamos pelo... terminamos pelo final. Eu Ah, ficaria assustado se a gente terminasse também. terminar com o grupo D não ficaria legal. Acabou, chega. Mas vamos lá, menino Kelvin. Seleção portuguesa, o que você tem para falar deste glorioso time lusitano? Antes citando as quatro seleções do grupo: Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Agora, Cara, não dá Portugal. spoiler, jovem. Brincadeira, pessoal. É as quatro seleções mesmo do grupo. Mas falando dos portugueses. Os portugueses. Então, Portugal chega com talvez a sua melhor geração das últimas Copas e talvez de sua história. Mas ainda o time, vamos dizer assim, não deu aquela liga. Tem um técnico ali que tem um receio de fazer com que essa seleção jogue tudo que possa. É um time que tem valores muito bons do meio para frente. Ele, já começando pelas laterais ofensivos de qualidade, Nuno Mendes, Rafael Guerreiro, João Cancelo, que para muitos hoje é o melhor lateral do mundo, atua nas duas laterais, até como meia. Você tem ali um meio-campo com o Bernardo Silva, com Bruno Fernandes, você tem na frente Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, João Félix, então são nomes de muita qualidade, mas o treinador ele prefere um estilo mais defensivo, e é uma equipe muito burocrática que às vezes peca por esse excesso de precaução. É uma equipe que muitas vezes joga com o freio de mão puxado. Então a gente ainda não viu o melhor que essa geração pode entregar, muito por conta do técnico Fernando Santos, que é muito respeitado em Portugal, porque lá em 2016, com um elenco um pouco mais fraco, trouxe uma ideia mais defensiva e ganhou a Eurocopa, depois uma Nations League. Mas agora ele não dá o que o elenco pode entregar. Mas analisando essa questão ainda de Portugal, você acha que a seleção portuguesa, principalmente o técnico Fernando Santos, vai ter uma postura essa Copa do Mundo, mantendo o conservadorismo dele de vamos fechar o time, vamos jogar por uma bola, mesmo tendo um bom time para fazer isso? Ou você até imagina uma possibilidade de mudança, principalmente nos jogos mais travados do grupo? Porque a gente olha um grupo que é muito de jogos emperrados, de jogos burocráticos, que é Gana, que é uma seleção também bem burocrática, o Uruguai, que é conhecida Uruguai, por... pelo sistema defensivo. E a seleção sul-coreana, que, ao que tudo indica, a gente acha que não vai chegar jogando com 5 atacantes para cima É, de Portugal. acredito que até pelo a Coreia e Gana não vão tentar propor o jogo contra Portugal. Uruguai talvez, mas também acredito que não. Portugal vai propor o jogo na fase de grupos, acho que vai ter um estilo um pouco mais ofensivo nas primeiras partidas, mas a partir do momento que passar para a segunda fase, se classificar, dependendo do adversário, talvez passando em primeiro pegando Sérvia ou Suíça, ainda acredito que seja a equipe que vá propor o jogo. Mas a partir das quartas de finais, passando, pegando um Brasil, uma Argentina, uma França, uma Alemanha, eu vejo já Portugal mudando o estilo, jogando mais retraída, buscando os contra-ataques, dando a prioridade do jogo pro adversário, sendo mais uma coadjuvante na partida, tentando jogar por uma bola mais esporádica. Eu optaria de uma forma diferente. Acho que Portugal tem talento para ser mais ofensiva, mesmo contra as principais seleções do mundo. Falando um pouquinho agora da seleção uruguaia, que é conhecida por ser uma seleção burocrática, por fazer um jogo mais travado, um jogo mais perrado, um jogo mais físico. Eu, pelo menos, noto que é uma das seleções uruguaias com os melhores valores individuais em muito tempo. A gente lembra daquela seleção lá de Álvaro Recoba, Forlan, o Cavani ali em começo de carreira, Luis Soares já jogando bem ali, época do Liverpool, época
O Ajax do ainda lá em Ajax, ainda com o 2010. Barcelona, futuramente, mas o que você vê dessa seleção uruguaia tendo como ponto inicial o ano lá de 2010, onde foi a última grande campanha uruguaia? Você vê um crescimento dessa seleção e comentar um pouquinho do que você está achando desse time aí como um todo. Acho que Uruguai, perdão, teve gerações muito boas a partir ali da Copa 2010. Foi uma Copa onde a seleção chegou desacreditada porque não tinha participado em 2006, em 2010 ali ninguém via o Uruguai como uma seleção tão forte. Bateu semifinal com o Forlan como o melhor jogador da Copa, Soares aparecendo bem, Cavani e outros nomes ali. Depois até ganhou a Copa América em 2011. E aos poucos essa geração ela foi trocando, foram entrando alguns nomes pontuais, saindo alguns nomes pontuais, os mais velhos. A equipe faz uma Copa interessante em 2014, elimina a Itália e a Inglaterra, cai nas oitavas para a Colômbia. Em 18 faz uma Copa ainda melhor, batendo quartas de finais, tirando Portugal nas oitavas, com uma vitória de 2-1 com 2 gols do Cavani. Mas o trabalho do Tabárez, que estava na seleção desde 2010, ele passou por um momento terrível nesse ciclo. A equipe caiu muito de produção. Você viu em todo esse tempo do Tabárez e dessa geração equipes muito aguerridas, muito fortes defensivamente, mas que conseguiam ter uma consistência ofensiva muito interessante. Isso se perdeu durante esse ciclo e por isso a federação optou por uma decisão que era difícil, que era a ruptura do trabalho do Tabárez, e trouxeram Diego Alonso, que começou muito bem e a equipe se classificou para a Copa do Mundo. Nos amistosos desse ano teve ali alguns resultados não tão bons. Acho que é uma equipe que ainda está entendendo o trabalho do treinador, mas que melhorou bastante em relação à maior parte do ciclo. É uma equipe com muitos valores individuais, ali você falou, e principalmente agora no meio-campo. A gente sempre teve defesa e ataque, ali, bons zagueiros, um outro bom lateral e ótimos atacantes. Hoje a gente tem bons meias. Bentancur vivendo uma ótima fase no Tottenham. O Valverde, que hoje é titular absoluto do Real Madrid e considerado um dos melhores meio-campistas do mundo. Tem outros nomes ali como Arrascaeta, Dela Cruz, que vem muito bem há muito tempo na América do Sul. Então, o meio-campo se fortaleceu também e a equipe continua forte defensivamente e no ataque. Então, é uma equipe que pode crescer durante esse Mundial. Então, até essa questão da seleção uruguaia é que é um time, talvez um dos mais equilibrados que a gente viu. Talvez a palavra seja um time que é bom em quase todas as posições. Até citando goleiros, a gente brincou. Ah, que eu falei o Muslera. Falou, o Muslera é bom, mas ele nem vai ser o titular. O Até titular provavelmente será o Rocher, que é o goleiro do Nacional do Uruguai. Então você vai ter uma bandeira, que é o Muslera, como reserva. E um ótimo goleiro também. você vê o nível muito alto. Falando da rival da seleção uruguaia, uma seleção que não tem boas memórias da seleção uruguaia e tem uma certa polêmica que eu quero que você explique pra galera. Seleção ganesa. Então, Gana é uma seleção assim que tem uma rivalidade muito grande com o Uruguai. Isso porque Copa do Mundo de 2010. O que aconteceu em 2010? As duas equipes se enfrentaram na fase de quartas de finais. O jogo estava empatado por 1-1, foi para a prorrogação, o empate persistia até os últimos minutos, quando o Gana estava prestes a fazer o gol que lhe daria a vitória e a classificação para a semifinal. Luizito Soares evita o gol de Gana com um tapa, evita ali com a mão, é expulso, tem um pênalti do Asamoah, ele chuta no travessão, puta, vai para os pênaltis e o Uruguai se classifica. Aquilo foi muito mal visto pela seleção ganesa, pelos africanos como um todo, pelo seguinte: nunca uma equipe africana chegou a uma semifinal de Copa do Mundo. Aquele momento foi o mais próximo disso. E ainda na única Copa disputada em toda a história no continente africano. Então eles viram aquilo até como uma atitude antidesportiva, como algo que ia contra o espírito esportivo e o espírito do futebol. Então eles estão com esse rancor, eles têm essa mágoa de 2010 e tratam a partida contra o Uruguai como muito importante. Vai ser na última rodada e mesmo que Gana já esteja eliminada, eles vão vir com muita vontade, com muita intensidade para esse jogo por conta de toda essa história envolvendo lá 2010, essa rivalidade com o Uruguai, principalmente com o Luizito Soares. A gente brinca muito falando de seleção uruguaia, dizendo que quando você joga contra o Uruguai, você tem que ir com caneleira extra. Eu acho que é o caso dos uruguaios entrarem com caneleira extra. Feitiço voltando contra o feiticeiro dessa vez. Exatamente. Os ganeses não vão vir tranquilinho.
Mas a questão até de Gana que você falou é a questão técnica. É um time muito aguerrido, é um time que vai com um jogo propositivo até em alguns momentos, mas a gente viu até aquela Copa Africana de Nações. Não jogou tão bem, é um time que é muito aquém daquela seleção ganesa que encantou o mundo lá em 2010. Então, a gente vê um time que está se reconstruindo ainda, tem alguns bons nomes, mas ainda está muito longe de ser aquela seleção de grande destaque. Talvez os grandes jogadores a gente pode colocar o Partey, ali do Arsenal no meio campo, e o Iñaki Williams, que é o reforço recente da Só que é um cara seleção. que ainda não está inserido no contexto. Ele tem pouquíssimos jogos com a seleção ganesa. Ele poderia ter optado por jogar pela Espanha, mas como os pais dele são ganeses, ele optou por jogar por Gana. Mas ainda não está entrosado com o elenco, ainda não conhece todo o sistema da seleção, então a gente não sabe como vai ser a atuação dele, se ele vai chegar e já vai funcionar nesse time. E tem outros bons nomes ali, como os irmãos Ayew, Jordan e André Ayew, mas que em outras Copas eles viveram o auge técnico deles. Então agora tem um deles que está jogando até no futebol árabe. Então a gente já vê que Gana perdeu um pouco dessa força, desse ímpeto que teve, principalmente em 2006 e 2010. Mas Pedro, vamos falar da última seleção desse grupo, que é a Coreia do Sul. A seleção que é sempre regida por três letras. Ou era o Psy do Gangnam Style, ou era o BTS, que é o mais atual, e agora é Song. Som, Song. três letras também. Você vê, é trocadilho da hora aqui no momento. Mas o atacante do Tottenham é o principal jogador dessa seleção. E eu me arrisco a dizer que é um grande maestro desse time. A gente tem uma situação até que lembra um pouquinho a questão da seleção canadense, que a gente falou um pouquinho sobre a importância do Davis dentro do futebol canadense. A gente vê a Coreia do Sul e tem uma situação, eu me arrisco a dizer, ainda mais determinante o futebol do som. E a gente vê que até o jogador vem de uma lesão, a gente não sabe em que nível ele vai estar para essa Copa do Mundo, mas é um jogador muito vital para qualquer pretensão aí da seleção sul-coreana dentro dessa Copa. É uma som dependência, não que isso seja ruim, porque é um jogador excepcional, Pode mas repetir, pode ficar aceitando. mas assim, é uma dificuldade que a seleção encontrar parceiros para esse jogador. Tem ali um outro bom nome, o Ijo, que é um centroavante interessante. Você tem ali o Kim, que é um zagueiro que vem muito bem no Napoli. Mas assim, não tem grandes nomes para compor esse elenco junto com o Son. Então, acaba sendo uma incógnita para esse Mundial. Uma seleção onde a gente não sabe se ela vai tentar explorar um lado mais ofensivo, um lado de mais velocidade contra as equipes mais fortes do grupo, ou se ela vai tentar se fechar para explorar mais contra-ataques. A gente viu no amistoso em junho contra o Brasil, eles tentaram atacar o Brasil, tomaram 5-1. Será que essa é a melhor forma de enfrentar uma seleção mais forte? Será que não teria sido melhor fazer como o Japão fez, se defender melhor, jogar esperando e acabou perdendo da mesma forma, mas perdeu de 1-0. Então, tem que ver como que vai estar essa questão da competitividade da seleção coreana e como eles vão conseguir encontrar esse estilo de jogo e também para beneficiar o bom futebol do som, para reforçar esse bom futebol em favor da seleção. Até pela questão da pressão. Quando você joga num time muito defensivo e você tem um jogador que é referência, por exemplo, aquele time que é de briga, é o time ruim que tem um grande centroavante, por exemplo. As jogadas são todas alçadas para o centroavante. Quando um time consegue marcar esse jogador, o ataque fica praticamente neutralizado. E é o mesmo caso da seleção sul-coreana. As jogadas procuram o som, naturalmente. Pela sempre as tabelas, as jogadas estão sempre sendo direcionadas para que ele ou deu passe, ele conclua a jogada. Então, a seleção sul-coreana tem uma grande dificuldade, não é tão defensiva. Se jogar fechadinho ali, consegue até ser competitiva dentro do grupo. A questão é na hora de atacar, porque se você marcar o seu principal jogador e os outros não aparecerem em momentos de protagonismo, às vezes até para tirar a pressão das costas do craque da seleção, isso começa a se complicar ali para pensando em grupo. Quem sofreu muito com isso foi Portugal. Na época que o Cristiano Ronaldo era ele e mais 10. Hoje você tem um Bruno Fernandes, hoje você tem outros Tem bons vários nomes para agregar. Isso é como no Brasil, alguns falam, uma Neymar dependência. hoje. Não, isso não existe. Isso a gente tem Rafinha, a gente tem Antony, tem Rodrigo, tem Vinícius Júnior, Paquetá, vários nomes ali e mais o Neymar. Então tem vários nomes que podem decidir uma partida, mais o Neymar.
diferente do que acontece na Coreia do Sul, né? Ele é craque, o Neymar é craque, mas não é um único jogador que pode decidir o jogo. Agora é que são elas, meninas. Chegou o grande momento. Quem passa desse grupo? Então, eu vou na linha mais óbvia ali. Apesar dos pontos que eu citei de Portugal, ainda uma equipe ali que não demonstra tudo o que pode, não demonstra todo o futebol que poderia. Eu vou de Portugal como primeira colocada do grupo e Uruguai em segundo. Gana e Coreia do Sul também não são seleções confiáveis, mas acho que elas podem incomodar Portugal e Uruguai por esses problemas de Portugal e Uruguai que eu citei. Mas, de todo modo, Portugal em primeiro, Uruguai em segundo nesse grupo. E para você, Pedrão? Eu vou na mesma linha e até vou ser um pouco mais ousado que o Kelvin. Eu vou ficar muito surpreso se Gana e a seleção sul-coreana pontuarem além do jogo entre as duas. Se conseguir beliscar ponto de Portugal e de Uruguai. Não é que eu acho, por exemplo, a seleção portuguesa e a seleção uruguaia tem um grande momento. Não é o caso. A seleção portuguesa está sofrendo o mesmo problema da França, daquelas questões internas ali, gerando algum problema. A gente viu o Cristiano Ronaldo no treino dessa semana partendo por ele. Apaziguando ali um lance entre o Cancelo e o João Félix. Tem a questão dele com o United, ali, que pode respingar também na seleção. A seleção uruguaia também ainda está se acertando com o Diego Alonso, mas a questão de Gana e Coreia do Sul, elas estão num nível muito, mas muito aquém do que a gente até já viu dessas próprias seleções. Então, para eles conseguirem peitar ali ou Portugal ou o Uruguai, vai ter que escalar uma baita de uma montanha aí. Vão ter que surpreender, né, Pedro? Isso aí. Então, pessoal, fechamos por aqui nosso expediente de análise de grupos. O nosso último vídeo aí dessa análise dos grupos. Espero que vocês tenham gostado. E agora já é clima de Copa do Mundo, já está para iniciar. Estamos aí nos últimos detalhes para começar o Mundial, o maior espetáculo do futebol mundial. Já estamos com aquela musiquinha 5-8 foi Pelé, já decorada. Já tem tudo na mente, o clima já é de Copa do Mundo. E a cobertura vai ser intensa aqui no Toledo News na Copa. A gente vai se ver em breve. Vamos se ver muito aí durante a Copa do Mundo, galera. Fiquem ligados que o próximo vídeo é as curiosidades do Mundial. Depois é só Depois jogo. Só Copa do Mundo, é só jogo. Até mais, galera!